e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou, e disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando dos mortos. Queridos ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de dois versículos bastante claros acerca daquilo que está reservado no futuro para a humanidade, que não abraçar a bênção que Deus entregou para o mundo todo. Está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que a palavra do Senhor Deus, ela é bem clara quando quer nos apresentar a forma do homem chegar ao céu. A Bíblia nos mostra que é unicamente por meio de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Há muita gente que chega a dizer: irmão, mas eu creio em Deus, eu penso em Deus, eu faço devoções a Deus. Mas a Bíblia deixa claro que devoção não salva, que pensar em Deus não salva, que congregar em uma igreja não salva. A única coisa que salva é a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, se nós assumirmos um compromisso de seguirmos Ele, de fazermos dele o nosso Senhor e o nosso Salvador. Observe que o texto que eu tenho lido, ele é bem claro, quando nos informa que Deus, não está escrito que Deus vai determinar, está escrito claramente que Deus já tem determinado um dia, em que, a Bíblia também não diz em que com amor, a Bíblia diz em que com justiça Ele há de julgar os seres humanos. Então o julgamento vai ser um momento terrível para aquele que não tiver se tornado um seguidor de Cristo, porque a Bíblia nos mostra de uma forma bem clara que não basta apenas acreditarmos em Deus ou passarmos a termos um bonito comportamento na terra. A Bíblia diz que todo ser humano que existe na terra é pecador, e nós somos pecadores não é pelo simples fato de pecarmos todos os dias, não, nós somos pecadores primeiramente porque está escrito na Bíblia que Adão, no início da história da humanidade, ele pecou contra Deus, e por causa do pecado de Adão, toda a humanidade que nasceu daquele primeiro casal caiu. Todos já nasceram com a natureza caída, com a natureza pecaminosa que herdamos de Adão e Eva. Portanto, o pecado nos distancia da presença de Deus. O pecado nos impede de termos comunhão com Deus. O pecado nos impede de servirmos a Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, no versículo 8, que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus, o seu Filho amado, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pelo fato de Deus olhar para a terra e não encontrar um justo sequer, perceber que a humanidade está separada, distanciada da sua presença por causa do pecado, e este pecado, Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 23, que este pecado ele traz um salário, e esse salário é chamado de morte. É por isso que
todo ser humano está destinado a morrer. Está escrito em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, que o homem está determinado a morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo ou julgamento. Portanto, meu querido, quando o corpo de alguém que morreu está sendo velado aqui na terra, automaticamente o seu espírito já recebeu o julgamento. Ou ele está na presença de Deus, ou ele está nas trevas, na escuridão, no sofrimento. É isto que a Bíblia nos apresenta. O problema da maioria da humanidade é porque diante da correria do dia a dia, que eles usam como desculpa ou como justificação, dizendo que não tem tempo para meditar nas sagradas escrituras. E o Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, ordenou aos seus discípulos e à sua igreja, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E tem muita gente que percebe nós pregando alto desta forma e chega a dizer: para que essa gritaria? Por que ele não prega só para os que estão lá? É porque a mensagem do evangelho é um presente de Deus, não só para nós, mas para toda a humanidade. É uma notícia urgente que pode te livrar da condenação eterna. Observe que eu estou dizendo que a condenação, ela é eterna. Quem partir sem Cristo é eternamente sem Deus, sem paz e sem salvação. No outro lado da vida não tem segunda chance. A única chance que nós temos, enquanto nós estamos tendo a oportunidade de estar anunciando o evangelho e a palavra do Senhor nosso Deus. Isso aqui, queridos amigos, é urgente e mais importante do que qualquer coisa que existe na terra. É importante nós cuidarmos da nossa família, é importante nós trabalharmos todos os dias, mas nós precisamos ter a certeza de que um dia nós vamos partir dessa vida para a eternidade, e tudo, como já foi falado aqui nesta noite, tudo que nós temos conquistado vai ficar, não levaremos nada. A Bíblia diz que a única coisa que vai nos acompanhar são as nossas obras. Nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Mas se nessa noite, meu querido, independente de como você possa estar, independente das coisas ruins, erradas que você tem praticado, saiba de uma coisa: se nessa noite você crê no evangelho e der um passo para o Salvador, Ele está aqui disposto a te perdoar, te salvar e escrever o teu nome no livro da vida. E no dia do julgamento você não será julgado, porque a Bíblia diz que aqueles que confessam a Cristo, o recebendo aqui na terra como Senhor e Salvador da sua vida, já está livre de julgamento e também de condenação. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, no versículo 1, ele disse: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? É apenas eu fazer as coisas que está voltada para este mundo material, as coisas que não agradam a Deus. Mas viver segundo o Espírito é andar servindo a Deus, andar agradando a Deus, andar obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que neste mundo tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para todo sempre. Entenda nessa noite: Jesus Cristo te ama. Ele já provou o seu amor para com as nossas vidas, quando o Senhor Jesus Cristo derramou até a última gota do seu sangue lá na cruz do Calvário. Ele está esperando agora você corresponder a esse grande amor, dando um passo para o Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, não perca tempo. Nesta noite, aproveite esta oportunidade e entregue a sua vida
para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré e tudo vai mudar para você, para melhor. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, não só hoje, mas para sempre. Amém.